Sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, vamos ler do início do primeiro. É você, Filipenses, que aparece. Quem achou dos amém? Amém. Irmãos, eu vou ler aqui numa versão um pouquinho mais tranquila de nós entendermos. Tá gravando já, Vini? Amém. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para todos vocês ficarem bem atentos. Amém? Quanto mais você puder prestar atenção, mais o Senhor vai falar com você. Ontem nós ouvimos uma palavra que nós fomos ajudar uns irmãos e nós precisamos estar atento. A palavra foi sobre isso. Estar atento ao que Jesus está fazendo. Então, arregala bem o seu olhão aí, o máximo que der. Se você quiser até colocar um pregadorzinho assim, para ficar olhando, fica à vontade e presta atenção aqui. Amém? Amém. Vamos ler? Diz o seguinte o texto. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer essas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem circuncisão, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Jesus Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quando a justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é Aquilo que Importa. Aquilo que importa. Amém? Amém. Fala com o Espírito Santo. Nos guia Espírito Santo nessa mensagem. Irmãos, eu queria começar dizendo a você que você sabia que a lei mata? Você sabia que a lei pode te matar? O que é a lei? A lei são as regras, são um conjunto de regras, são as normas, são os dogmas, as tradições. A lei é aquilo que você tem que seguir à risca, e esse é o nome, lei. E você sabia que a lei pode te matar? Como assim, Leandro? A lei ela tem o poder de te matar. E você vai entender isso no decorrer dessa mensagem. Eu queria contar para você, talvez você ainda não ouviu, talvez você já ouviu, mas eu vou te apresentar a história de Paulo. Só que de uma perspectiva diferente.
Todo mundo fala sobre a conversão de Paulo. Mas eu queria falar com você de quem era esse apóstolo antes de se converter, antes de conhecer a Jesus. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, que escreveu diversos livros, praticamente 80% do Novo Testamento foi ele quem escreveu, um homem muito usado por Deus, foi elevado até o terceiro céu. Ele tem uma história muito interessante. E a história de Paulo começa com ele aparecendo em Atos capítulo 7. É a primeira vez que Paulo aparece na palavra de Deus. Onde o povo está apedrejando Estevão e os fariseus tiravam a roupa, tiravam a capa e entregavam para Saulo. O nome dele, antes de ser transformado, era Saulo. E ali tem a primeira aparição dele na Bíblia. E aí mais para frente, Atos capítulo 9, ele se converte. E Paulo, como que foi o seu crescimento, como foi a sua infância? Paulo, ele cresceu ao lado dos mestres da lei, em específico, um homem chamado Gamaliel. Quem era esse tal de Gamaliel? Gamaliel era um professor, era um mestre, era o mais ilustre, o maior professor da época, e ele foi quem ensinou Paulo. E Paulo vivia perto deles. Paulo era um camarada diferente, ele tinha dupla cidadania, ele era tanto romano e tanto judeu, só que a tradição da família dele era judeu, ele era um homem judeu. E ele nasce, cresce ao lado desses homens e ele vê o quê? Ele vê os doutores, os mestres ensinando a lei, falando sobre a lei, e ele se torna um defensor da lei. E eu já vou traçando um paralelo, já vou fazer uma aplicação aqui. Quantos de nós não crescemos com pessoas que ensinam a lei? E quando eu digo a lei, é a lei de Deus mesmo. E não tem nada de ruim nisso. Mas quantos de nós crescemos e aprendemos sobre a lei? Sobre aquilo que nos coloca num quadradinho. Você pode ir até a linha, você pode ir até a vírgula. Nós crescemos com a lei. Muitos de nós não, mas alguns de nós sim. E Paulo foi a mesma coisa. Ele foi ensinado. Eu lembro que teve uma época na nossa congregação, na época do meu avô, que nós não podíamos usar manga curta. Só podíamos usar manga longa. Não podia fazer nada se não tirasse a barba e cortasse o cabelo. O que é isso, irmãos? É lei. Isso é lei. Isso são regras. E muitos de nós crescemos nesse contexto. Outros de nós não. Crescemos sem regras, sem lei. Mas Paulo cresceu com a lei. E quando ele se tornou adulto, ele que era um homem estudado, um homem que sabia das coisas, um homem que tinha conhecimento, tinha poder, um homem que tinha família também, ele começa a ser um defensor da lei. E naquela época, apareceu um homem um pouquinho conhecido, um tal de Jesus Cristo. Já ouviu falar? Um tal de Jesus Cristo apareceu na época de Paulo. E Jesus, ele faz um salseiro. Ele começa a levar um monte de gente junto com ele. Para onde ele vai, o povo acompanha. E a multidão começa a rodear Jesus. E Jesus, ele começa a falar que ele tinha poder de perdoar pecado. Aí você imagina alguém que cresceu dentro de um quadradinho, aparece um cara e fala que tem poder de perdoar pecado? Calma aí. Quem é esse cara? Aí você pega um cara que cresceu dentro de um quadradinho de regras e aparece um cara que fala que tem poder para salvar e aí começa a fazer milagre. Esse cara só pode estar endemoniado. Esse é o pensamento de Paulo. E Paulo, ele começa a ser um defensor ferrenho da lei. E ele começa a perseguir a Jesus. Logicamente que a história é que Jesus morre, Jesus ressuscita e ascende aos céus e vai aos céus. Mas os discípulos de Jesus ficam na terra.
E nessa época, todos estavam ouvindo falar sobre Jesus. Porque os discípulos de Jesus, eles estavam pregando em tudo quanto é lugar. Imagina o testemunho de Jeová hoje multiplicado por 100. Passando em tudo quanto é rua falando de Jesus. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E Paulo, ele vendo isso, ele achava que as pessoas estavam sendo corrompidas pelas palavras de Jesus Cristo. E o que ele começa a fazer? Perseguir e matar os cristãos. Quem é cristão? Seguidor de Cristo. Então veja, a lei, ela tem o poder de matar você por dentro. Porque Paulo, ele não conseguia enxergar que Jesus era a salvação, Jesus era a verdade, Jesus era a vida, Jesus foi quem veio para complementar a lei, foi quem veio para melhorar a lei, foi quem veio para nos justificar. Só que Paulo, ele não conseguia entender que Jesus era o Cordeiro, ele não conseguia ver essas coisas. Jesus, ele fala assim para Nicodemos, que não importa o quanto você saiba, se você não nascer de novo, e não é nascer de novo entrando na barriga da sua mãe e voltando a ser criança, é nascer de novo na sua mentalidade e no seu coração. Paulo, ele ainda não tinha nascido de novo, então ele não entendia. E, gente, não era perseguir de encher a paciência, xingar, não. Ele matava os cristãos. Esse era Paulo. Ele prendia os cristãos, ele torturava os cristãos. Olha o que a lei pode fazer com a gente. Quando nós vivemos em função de regras, quando nós vivemos em função daquilo que é para ser feito, e não vivemos em função do amor, não vivemos em função da alegria, porque todos esses atributos que nós temos hoje como cristão, eu não sei se eles conheciam, porque tudo que eles tinham era 603 mandamentos. E aí Paulo começa a sua trajetória quando ele tem um encontro forte com Jesus. Ele tem um encontro pesado com Jesus. Jesus, ele aparece, o próprio Cristo aparece. Não mandou um discípulo nem nada. Foi o próprio Cristo que apareceu para Paulo e falou assim: Paulo, por que você está me perseguindo? Aí Paulo cai do cavalo, fica cego, e aí Jesus começa a tratar com Paulo. Mas olha o nível desse encontro. Imagina Jesus aparecer na sua frente agora e falar: ô Arthur, por que você está me perseguindo? E você não consegue ver ele porque é uma luz muito forte, é um brilho muito grande. Os homens que estavam com Paulo tudo caíram de cavalo. Foi uma loucura, mas Paulo conseguia ouvir Jesus. Jesus falava para ele: por que você está me perseguindo? E aí, a história de Paulo, essa parte não importa muito. Eu queria chegar até aqui para nós entrarmos na palavra agora. Irmãos, Paulo estava morto por dentro. Paulo estava morto porque as coisas que importavam para ele, aquilo que tinha valor para ele, não era algo que tinha vida. Apesar de nós servirmos a Deus, fazendo o que Deus nos pede, obedecendo, se de fato não amarmos a Deus, não existe vida nisso. E Paulo, ele estava morto por dentro, porque ele não entendia. E eu quero dizer para você o seguinte: quando Paulo começou a conhecer a Jesus, quando ele entendeu quem Jesus era, as coisas mudaram. Irmãos, o convite para você hoje é para você começar a conhecer Jesus. Eu e o Vinícius e o Arthur, a gente vem falando muito sobre se cobrar. E veja, o quanto Paulo se cobrava. Era literalmente sobre isso. Ele vivia em função das regras. Mas quando ele conhece Jesus, as coisas começam a mudar. E às vezes nós estamos olhando para nós mesmos e nós pensamos o quê? Que somos incapazes. Nós pensamos que nós não conseguimos. Como é que eu vou ser crente desse jeito, se eu estou sempre falando palavrão? Como é que eu vou ser crente desse jeito, se eu estou sempre pensando besteira? Como é que eu vou ser crente desse jeito, se eu não consigo ir para a igreja, se eu não consigo fazer as coisas? Como que eu vou ser crente desse jeito? Irmãos, o meu convite para você é conhecer a Jesus. Porque quando você conhecer a Jesus, você vai entender que não é sobre regras. Não é sobre um conjunto de regras.
é sobre conhecer e amar a Jesus. Amém? Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos algo diferente. O nosso coração, ele brilha. A nossa mente, ela se expande. O nosso coração, ele fica leve, os pesos, eles saem. Porque a lei, ela é pesada, ela é um fardo pesado. Não há ninguém que consegue cumprir a lei. Não tem como. Se você fazer tudo certo uma semana, na próxima semana você erra em alguma coisa. Se você fizer tudo certo em um mês, no próximo mês você erra em alguma coisa. Se você fizer tudo certo em um ano, no próximo ano você erra em alguma coisa. Porque nós somos humanos, somos carne. E nós vamos tropeçar uma hora ou outra. E se nós tentarmos viver em função de lei, a lei ela é muito pesada. E nós não conseguimos carregar esse fardo. E aí é a hora que você vai olhar no espelho e vai falar assim, eu não dou condição de ser crente. Não dou conta. Não consigo. Você vai olhar no espelho e vai falar assim, eu, pecador, do jeito que eu sou, eu, mais ou menos, do jeito que eu sou, cambaleante, capenga, cansado, do jeito que eu sou, ser crente, não vai dar. Mas, quando nós conhecemos Jesus, as coisas mudam. E o que é que Jesus traz? O que é que Jesus nos mostra? Por que Paulo muda de mente quando olha para Jesus? Porque, irmãos, Jesus, ele não coloca sobre nós o fardo que é nosso. Ele coloca sobre ele o seu pecado, o seu erro, a sua falha, está sobre ele. Antigamente, antes de Jesus, o fardo estava sobre um cordeiro. Alguém tinha que levar a culpa. Alguém tinha que levar a culpa. Quem levava a culpa era o cordeiro. Pegava lá uma ovelhinha, matava e falava, vai ser você. Por que ovelhinha? Porque a ovelha é um símbolo de alguém que não tem mancha, que não tem nada para poder dizer que tem pecado. Isso é o que representa o cordeiro. Ele é alvo como a neve, não tem pensamento de vingança, não tem pensamento de porfia, não tem inveja, é puro. É um animal que não tem nada para se dizer. Pode ver que ele na natureza, ele não é nem predador, ele é só presa, ele não responde, você bater ele não faz nada, ele é um cordeiro. E é isso que ele representa. E toda vez tinha que fazer um ritual uma vez por ano para que o pecado do povo fosse perdoado. E era um peso, irmão. Você consegue imaginar você tendo que cumprir 613 leis? As pessoas falam dos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos era só a base. Tinha mais 600. Não podia comer coisa, não podia comer não sei o quê, não podia ir em tal lugar, não podia falar com fulano, não podia fazer um monte de coisa. Fardo pesado. Quantas das vezes nós estamos colocando sobre nós mesmos um fardo pesado? Um fardo pesado sobre nós mesmos. E o diabo, ele coloca, ele ajuda, ele impulsiona a gente nesse fardo. Porque o diabo, ele te acusa do seu pecado. Ele fala do seu pecado, ele fala na sua mente, ele fala assim, você estava lá, você pecou. Tá vendo? Agora você está na igreja aí pagando de bonitão. A nossa mente, ela é um terreno fértil para o pecado. A nossa mente é um terreno fértil para o diabo. Quando nós deixamos, quando nós permitimos. E ele vem com força, ele não tem dó da gente. Ele não vai falar assim, mas você é carne, né? Às vezes você cai. Não, ele vai falar, tá aí, tá achando que é crente, mas é pecador. Irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, ele nos faz nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós entendemos que não é os nossos esforços, que não é as nossas forças que nos justificam. É Cristo. É Cristo que nos justifica. Cristo, ele veio para poder, por uma vez por todas, levar o nosso pecado. E aí Paulo, quando muda a mentalidade, e ele entende isso, ele começa a não só entender isso, mas também conhecer Jesus profundamente. E ele vai percebendo que Jesus é bom, ele vai percebendo que Jesus
abençoa, ele vai percebendo que Jesus liberta, ele vai vendo que Jesus é um ser extraordinário, ele percebe que Jesus é rei, percebe que Jesus é Senhor, percebe que Jesus caminha conosco nos momentos ruins, nos momentos bons. Paulo começa a andar com Jesus, caminhar com Jesus, no dia a dia. E aí a palavra começa a fazer sentido. Ele começou a entender que o que realmente importava era o quê? Era estar com Jesus. E Paulo, ele não era qualquer um, porque você largar tudo é fácil quando você não tem nada, não é verdade? Ah, eu sou um mendigo, Jesus veio e me curou, beleza, agora eu vou seguir Jesus. Era tudo que eu tinha, tudo que eu tenho agora, na verdade. Mas Paulo, ele tinha uma carreira, ele tinha um cargo, Paulo, ele tinha família, Paulo, ele tinha dinheiro. Paulo não era qualquer um, ele era estudado, ele entrava em Roma e ele era aceito em Roma, ele entrava nos judeus, ele era aceito. Paulo tinha posses, Paulo tinha nome. Só que em determinado momento, quando ele conhece a Cristo, tudo isso ele joga fora. E por que ele faz isso? Porque ele começa a conhecer a Jesus. E ele, depois de tanto tempo, porque essa carta aos Filipenses, o ministério de Paulo já estava muito avançado. Mas ele fala ainda, eu quero conhecer a Cristo. Como é que um homem que já tinha escrito vários livros, já tinha visto muita coisa, já tinha participado de cura, milagre, libertação, autoridade sobre os demônios, ele olha e fala, eu ainda preciso conhecer a Cristo. Porque, irmãos, é uma gotinha no oceano. É um pedacinho de uma pedrinha comparado a um prédio. O que nós conhecemos de Jesus ainda é muito pouco. E quando nós conhecermos mais, nós vamos entender que o nosso trabalho, que a nossa vida, que as coisas que nós enxergamos como importantes, não importam tanto quanto nós imaginamos. Quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, nós entendemos que Jesus, ele tem algo que é muito maior, muito melhor, muito além daquilo que nós consideramos importante. Vai muito além do dinheiro, vai muito além dos nossos sonhos, vai muito além da nossa vida em si. E aí, nós temos um versículo que é o melhor versículo dessa passagem, que é Paulo falando assim, ó, considero as coisas menos que lixo. Considero as coisas menos que lixo por Jesus. Ele fala que o prazer dele, a alegria dele é conhecer a Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo é outro nível. Se você acha que você já viajou, Jesus Cristo é outro nível. Se você acha que você já ficou feliz, Jesus Cristo é outro nível. Se você acha que você já se encontrou, Jesus Cristo é outro nível. Jesus Cristo é melhor, Jesus Cristo é maior. E Ele só quer que você o conheça. Ele quer se apresentar para você. Amém? Jesus, Ele está prontinho para se apresentar. Alguns de nós talvez vão ter encontros com Jesus como o de Paulo. Que você é tão rebelde que Jesus vai ter que chegar lá na sua cara e falar, está me perseguindo por quê, cidadão? Abençoado. Mas outros vão precisar querer conhecer a Jesus. Paulo, ele tem um encontro, mas o encontro foi tão forte que mudou a mente dele. Mas nós, cada um de nós temos uma forma de se chegar a Jesus. Mas hoje é uma oportunidade, é uma chance de você conhecer melhor a Jesus. Quando você conhecer a Jesus melhor, o peso vai sair dos seus ombros. Quando você conhecer Jesus melhor, a vida ela vai ter outra perspectiva. E aquilo que você achava que importava é menos que lixo. Mas Leandro, meu trabalho é menos que lixo? Se comparar a Jesus, sim. Mas Leandro, as minhas roupas de marca é menos que lixo? Se comparado a Jesus, sim.
Mas aí você está desmerecendo tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, tudo que eu cheguei até aqui. Não. É que Jesus é muito maior. É que Jesus, ele vale muito mais. Se você tem a Jesus, é menos que lixo tudo. Tudo, tudo. Mas é tudo mesmo, tudo. Não é mais ou menos. Nem 10%, nem 50%. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tudo. Estou falando do nosso tempo. Estou falando da nossa mente, do nosso coração. Estou falando da nossa casa. Estou falando da nossa família. Tudo é menos que lixo comparado a Jesus. Mas não é que você vai deixar a sua família, não é que você vai deixar a sua casa, não. É que você precisa colocar Jesus nela. Você precisa deixar Jesus reinar sobre as suas coisas. Porque as suas coisas não importam, importa que Ele cresça. Que Ele reine sobre você. Jesus é a nossa prioridade. Jesus é o lugar onde a gente olha. Jesus, ele é tipificado lá com Moisés. O povo ficou mal, ficou ruim, porque estava adorando o bezerro, porque estava perdido. E aí é colocado algo no alto. E quem olhasse para aquilo era curado. E Jesus, ele tipifica esse acontecimento. Jesus é aquele, quando nós olhamos, nós somos salvos. Quando olhamos para Jesus, nós somos transformados. Então pare de se cobrar. Pare de se cobrar no sentido de quê? De que eu preciso cumprir toda a lei. Mas se preocupe em se entregar para Jesus. Se preocupe em conhecer a Jesus. Porque quando você conhecer Jesus, automaticamente tudo aquilo que você faz de errado, você começa a considerar como lixo. E Jesus, ele começa a transformar o seu coração de dentro para fora. Amém? Começa a mexer na sua mente. Começa a tratar você. Porque conforme você conhece Jesus, conforme você começa a mergulhar nas águas de Jesus, você vê que é bom demais. E você não quer mais nada. Você não quer outra coisa. Você só quer Jesus. Ah, mas Jesus, você vai, Jesus, você vai deixar? Eu quero Jesus. Depende do quê? Nossa decisão. Depende do quê? Nosso posicionamento. Depende do quê? Da fome de querer conhecer a Jesus. Amém? Irmãos, antes de terminar essa mensagem, eu só queria dizer algo. Eu falei com os Vinícius, falei com os meninos. Essa semana eu tive uma experiência muito linda com Jesus. É até difícil falar sobre isso. Jesus, ele, através de uma canção, ele me revelou algo muito interessante. E eu estava numa luta comigo mesmo, me cobrando. Porque, irmãos, nós somos humanos. E tem coisas que nós pecamos, nós erramos, e nós falamos assim, não é possível que eu não vou conseguir me livrar disso. Não é possível que eu não vou conseguir lidar com isso. E a nossa mente, ela fica um turbilhão. E eu comecei a ouvir um louvor, e esse louvor, ele se chama Cristo. Esse louvor, ele fala o seguinte, que quando nós olhamos para Jesus, é justamente isso. As coisas param de fazer sentido. E o Espírito Santo começou a me ministrar sobre isso. E o louvor, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que Jesus é a beleza de Deus revelada. Jesus é aquilo de mais lindo, de mais bonito que nós podemos ver da parte de Deus. Jesus é aquilo de melhor que Deus nos entregou. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, as coisas param de fazer sentido. E naquele momento, aquilo que me atormentava na minha mente, eu olhava e eu só conseguia ver o Espírito Santo me relembrando. Amigo, a beleza de Deus é o Filho, é Cristo. Isso não é bonito quanto você acha que é. A beleza de Cristo é muito maior. Olhe para Cristo, veja Cristo. Eu via, eu olhava, eu pensava, me deparava e voltava para Cristo. Esse foi o jeito que o Espírito Santo me ensinou. E eu não podia deixar de compartilhar isso com a igreja. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje. Porque a beleza de Deus é o próprio Cristo revelado. Aquilo que Deus tem de melhor é o Cristo revelado.
é Cristo. Quando nós olhamos para Ele, a nossa vida muda, amém? Glória a Deus. Irmãos, olhar para o mundo, e eu quero deixar essa exortação para você. Olhar para o mundo, pensar nas coisas do mundo, querer as coisas do mundo, é falta de conhecimento de Jesus. Você só olha, você só peca, você só cai quando você não quer conhecer Jesus, quando você não conhece Jesus. Então, se você está brigando com você mesmo, é porque você não conhece Jesus o suficiente. Se você está tropeçando em você mesmo, nos seus próprios esforços, é porque você não conhece Jesus o suficiente. Se você vê o dinheiro e a ganância se aflora dentro de você, é porque você não conhece Jesus o suficiente. Quem conhece Jesus não consegue olhar para outra coisa. Quem conhece Jesus não consegue olhar para o mundo. Quem conhece Jesus não consegue se iludir com o pecado. Quem conhece Jesus sabe quem é Jesus. E sabe que Jesus é a melhor coisa que ele pode ter na sua vida. Então, eu quero deixar essa exortação para você. Mergulhe no conhecimento de Jesus. Mergulhe. Aprofunde-se no conhecimento de Jesus. Faça essa pergunta. Quem é Jesus para mim? É só o cara que eu ouço falar no culto? Ou ele é realmente a minha prioridade? Aquele que caminha comigo todo dia? Jesus, ele é aquele que o Espírito Santo aponta. O Espírito Santo, ele é nosso ajudador. Mas ele aponta para quem? Jesus. Está escrito na palavra, João 15, capítulo 15 ou 16. O Espírito Santo aponta para Cristo. E Cristo é o nosso único mediador a Deus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, e nenhuma outra opção de você ter vida dentro de você. É apenas Ele, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Espírito Santo deixou assim. Mergulhando. É a palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo tenha falado no seu coração. Amém?